aí, Vitória? Beleza? Preparada para mais um mergulho no balaio de protocolo. Opa, professor, preparada sim. Hoje a gente vai desvendar um negócio que está por trás de tanta coisa no nosso dia a dia, mas que muita gente nem sabe que existe, sabe? Que suspense. Os grafos. Os grafos. Confesso que já ouvi falar por aí, mas pra mim ainda é meio um mistério. Ah, mas e quem não gosta de um bom mistério? Pois é. Fica tranquila que hoje a gente vai desmistificar tudo sobre grafos. Você vai ver como eles são mais simples do que parecem Aham. e como a gente usa eles o tempo todo sem perceber, Sério. Tipo assim, no dia a dia mesmo. no dia a dia mesmo. Ah, Imagina só, você tá no Waze tentando fugir do trânsito. isso eu faço sempre. Ou stalkeando aquele crush no Instagram. Xi, essa parte a gente não comenta. Ou até mesmo planejando sua próxima viagem de férias. Tudo isso usa grafos. Caramba, não acredito. Mas me explica direito, professor, o que é um grafo, afinal de contas? Pensa no mapa do metrô, com as estações e as linhas que as conectam. Ah, tô pensando. Aquilo ali é um grafo na prática. Cada estação é o que chama de vértice. Vértice. Cada linha que liga uma estação a outra é uma aresta. Viu como é simples? Ah, entendi. É. Tipo, a estação C é um vértice Isso. e a linha vermelha que liga a Sé a Paraíso é uma aresta. Exatamente. Mas e aí como essa parada de grafos se conecta com a programação? Excelente pergunta, Vitória. Lembra quando a gente estava falando sobre desenvolvimento de software? Hum? Com todas aquelas etapas, equipes? Sim. Pois é, cada etapa do processo pode ser vista como um vértice. Hum. E as relações entre elas. Tipo, qual etapa precisa ser concluída antes de começar a outra, viram as arestas do nosso grafo. Faz sentido. Tipo, a gente não pode sair codando sem antes ter planejado direitinho o que a gente vai fazer. É, isso aí. Então essa relação de dependência vira uma aresta no grafo do projeto. Olha, exatamente. Os grafos são ferramentas poderosas para visualizar e entender como as coisas se conectam, seja no mundo real ou no virtual. E falando em entender como as coisas se conectam, olha só o que Goodrich e Tomasic escreveram sobre grafos. O que eles disseram? Grafos são estruturas matemáticas usadas para modelar relações entre pares de objetos. Uau. Estudos matemáticos parecem coisa de gênio. Mas pelo menos nesses exemplos do software deu para entender direitinho a ideia. Que bom. E para visualizar ainda melhor, lembra daquele mapa do metrô de Lisboa que a gente viu no material? Sim? Sim. Ele mostra direitinho como os vértices e arestas se organizam para formar um grafo. Ah, sim. Cada estação era um vértice e as linhas eram as arestas. Ficou bem claro. Mas falando em mapa de metrô, eu lembrei de uma coisa. E se a linha só vai para um lado de uma rua de mão única, muda alguma coisa no grafo? Excelente observação, Vitória. Você tocou num ponto crucial. Quando a gente tem um grafo onde a relação entre os vértices tem uma direção específica, como no caso das ruas de mão única, a gente chama isso de grafo orientado. Ah, então se no mapa do metrô a gente só pudesse ir da estação A para B, mas não da B para A, seria um grafo orientado tipo uma rua de mão única. Na mosca. E quando a relação é de mão dupla, Ah, como na maioria das linhas de metrô, a gente chama de grafo não orientado. show. Agora eu entendi a diferença. Mas me fala uma coisa, professor, como é que a gente representa esses grafos no computador? A gente desenha os círculos e as linhas. Desenhar é uma ótima forma de visualizar e entender os grafos. Certo. Mas por trás dos panos, os computadores usam outras maneiras de representá-los. A gente pode usar matrizes, que são tabelas com linhas e colunas, ou listas de adjacência, que são como listas de vizinhos para cada vértice. Mas como? Não vamos entrar nesses detalhes técnicos agora. Ufa, ainda bem. Senão a minha cabeça ia explodir. Mas então, além de mapas de metrô e desenvolvimento de software, que outros exemplos de grafos a gente encontra por aí? Praticamente tudo que envolve conexões e relações pode ser representado por um grafo. Redes sociais, por exemplo. Imagina cada usuário como um vértice e as amizades, os follows como as arestas. Pronto, você tem um grafo gigante representando toda a rede social. Nossa, que doido! Então, aqueles algoritmos que o Instagram usa para recomendar a gente para seguir, será que usam grafos também? Com certeza. Os grafos são a base para vários algoritmos de recomendação. É como se o algoritmo navegasse pelo grafo da rede social, Sei. analisando as conexões entre os usuários para encontrar pessoas que você provavelmente conhece ou que têm interesses em comum. Caramba! É impressionante como os grafos estão por trás de tantas coisas. Mas me diz, professor, além dos mapas de metrô e das redes sociais, tem mais algum exemplo legal de grafo que a gente usa no dia a dia? Claro. Que tal o Google Maps te mostrando a rota mais rápida para chegar em casa? Ah, esse é essencial. Ele usa grafos para analisar as ruas, o trânsito, as distâncias e te dar a melhor opção de trajeto. E pensando bem, até os sistemas de logística usam grafos para otimizar as entregas. Se você compra um produto online, a entrega dele é planejada usando algoritmos que rodam em cima de grafos, que representam a malha rodoviária, os centros de distribuição, por aí vai.
Que maneiro! Agora eu tô vendo grafos em tudo quanto é lugar. Mas me fala, professor, o que mais te impressiona nesse mundo dos grafos? Para mim, o mais fascinante é a capacidade de representar relações complexas de forma visual e intuitiva. É como se os grafos nos dessem uma lente de aumento para enxergar as conexões ocultas entre as coisas. Verdade. É. É como se a gente pudesse mapear o mundo através dos grafos. Exatamente. E essa capacidade de mapear o mundo abre um leque enorme de possibilidades, É. tanto para entender o presente quanto para moldar o futuro. Nossa, professor, tô cada vez mais impressionada. E agora que já entendi o básico sobre grafos, tô curiosa para saber mais sobre os tipos de grafos que existem. Pelo que vi no material, tem cada nome estranho. Grafo simples, trivial, multigrafo, parece até um zoológico de grafos. E é mesmo, História. Tem grafos de todos os tipos, tamanhos e formatos, cada um com suas características e aplicações. A gente vai explorar esse zoológico com calma. Mas antes, que tal a gente fazer uma pausa para respirar e voltar com tudo no próximo bloco? Combinado. Tô ansiosa para conhecer todas as espécies desse zoológico de grafos. Gui, você aí de casa, já parou para pensar em quais grafos você usa no seu dia a dia? Compartilhe com a gente nos comentários e a gente volta já. E aí, professor, de volta ao balé de protocolo, pronta para desvendar mais mistérios sobre os grafos. Isso aí, Vitória. O mundo dos grafos é vasto e cheio de surpresas. E para você ter uma ideia da diversidade, a gente vai explorar um pouco mais os tipos de grafos que existem. Preparada para conhecer esse zoológico de grafos? Tô super preparada. No material tinha os nomes que me deixaram curiosa. Simples, trivial, laços, arestas paralelas, multigrafos. Parece coisa de filme de ficção científica. Pode parecer complicado, mas na verdade é bem tranquilo. Vamos começar pelo grafo simples. Ele é como a gente viu nos exemplos anteriores. Cada parte de vértices é conectada por no máximo uma aresta, sem nenhuma aresta dando voltas em si mesma. Tipo um mapa de metrô, cada estação ligada à outra, por uma única linha, sem nenhuma linha que sai e volta para a mesma estação. Entendi. Tipo um mapa de metrô bem organizado, sem nenhuma linha fazendo loop. E o grafo trivial, esse nome me deixou curiosa. O grafo trivial é o mais solitário de todos. Ele tem apenas um vértice, sem nenhuma aresta. É como se fosse um ponto isolado no mapa, sem nenhuma conexão com o mundo exterior. Tadinho, que solidão. Mas, pensando bem, faz sentido. Às vezes a gente tem elementos que não se conectam com outros, né? E os laços, professor? Me explica direito o que é isso. Imagina que no mapa do metrô, em vez de conectar duas estações diferentes, a linha sai de uma estação e volta para ela mesma, formando um círculo. Isso é um laço, uma aresta que conecta um vértice a ele mesmo. Ah, entendi. Tipo, se a gente pudesse pegar o metrô na Sé, dar uma volta na linha e voltar pra Sé sem passar por nenhuma outra estação. Exatamente. E as arestas paralelas, Vitória, você lembra? Sim, lembra que você falou que é como se existissem várias linhas diferentes entre as mesmas duas estações, tipo várias opções de trajeto. Isso mesmo. Quando a gente tem várias arestas conectando o mesmo par de vértices, a gente chama isso de arestas paralelas. E quando um grafo tem arestas paralelas, ele é chamado de multigrafo. Então, se a gente pensar no mapa do metrô do Rio, onde tem várias linhas passando pelas mesmas estações, a gente teria um multigrafo, né? Perfeito, Vitória. Você sacou a ideia. O mapa do metrô do Rio, com suas linhas 1, 2 e 4, que se cruzam em várias estações, é um exemplo prático de multigrafo. E sabe o que é mais legal? Esses conceitos de grafos que a gente está vendo, por mais abstratos que pareçam, têm aplicações super concretas no nosso dia a dia. Por exemplo, lembra que a gente está falando dos algoritmos que o Google Maps usa para encontrar a melhor rota? Sim. Você falou que ele usa grafos para analisar as ruas, o trânsito e tudo mais. Pois é. E esses algoritmos, na maioria das vezes, usam técnicas de busca em grafos. E tem duas técnicas que são super importantes. A busca em profundidade, ou DFS, e a busca em largura, ou BFS. Nossa, esses nomes me lembram alguma coisa da aula de programação, mas confesso que não lembro direito como eles funcionam. Imagina que você está explorando um labirinto gigante. A busca em profundidade, ou DFS, é como se você escolhesse um caminho e seguisse ele o máximo possível até chegar num beco sem saída. Aí você volta e tenta outro caminho e assim por diante até explorar todo o labirinto. Entendi. É como se você fosse se aprofundando em cada caminho antes de tentar outro. E a busca em largura, como ela funciona? A busca em largura, ou BFS, é mais metódica. Você começa num ponto e explora todos os seus vizinhos imediatos.
Depois, você explora os vizinhos dos vizinhos, e assim por diante, como se fosse uma onda se expandindo a partir do ponto inicial. Ah, agora entendi. É como se você fosse explorando o labirinto por camadas, né? Primeiro você vê tudo que está perto de você, depois vai expandindo o seu campo de visão. Exatamente. E essas duas técnicas de busca, a DFS e a BFS, são usadas em diversas aplicações, como navegação GPS, jogos de labirinto, inteligência artificial. A lista é enorme. Caramba, que maneiro. Então, os grafos são tipo o mapa do labirinto É. e os algoritmos de busca, as instruções para a gente navegar por esse mapa. Essa analogia é perfeita, Vitória. E a escolha do algoritmo de busca depende do problema que a gente quer resolver. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, a DFS é boa para encontrar caminhos específicos num grafo, enquanto a BFS é mais eficiente para encontrar o caminho mais curto entre dois pontos. Nossa, professor, tô cada vez mais fascinada por esse mundo dos grafos. Mas me fala uma coisa, como é que os programadores usam esses grafos na prática? No material falava de uma biblioteca chamada BoostC++. A Boost C++ é uma mão na roda para quem trabalha com grafos. Ela oferece um monte de ferramentas prontas para criar, manipular e analisar grafos sem precisar reinventar a roda. E tem várias outras bibliotecas por aí, cada uma com suas vantagens. Que legal. Então os programadores podem usar essas bibliotecas como se fossem kits de Lego para montar seus programas usando os blocos de construção dos grafos. Exatamente. E essa modularidade é uma das grandes vantagens do uso de grafos de bibliotecas especializadas. Você pode usar os mesmos conceitos e ferramentas para resolver problemas em áreas completamente diferentes. Professor, estou impressionada com a versatilidade dos grafos. E pelo que estou vendo, a gente só arranhou a superfície desse tema, né? Com certeza, Vitória, ainda tem muito para explorar. Algoritmos de caminho mínimo, árvores geradoras mínimas, fluxo máximo. É um universo inteiro de possibilidades. E para te dar um gostinho do que vem por aí, a gente vai falar de um conceito fundamental no próximo bloco. Os tipos abstratos de dados, ou TADs. Você já ouviu falar? Já ouvi falar por cima, mas confesso que ainda não entendi direito o que é e como os TADs se conectam com os grafos. Essa é uma ótima pergunta, Vitória, e a gente vai desvendar essa conexão no próximo bloco. Prepare-se para mais uma aventura no mundo dos grafos. Tô pronta. E você aí de casa, continue com a gente nessa imersão no balaio de protocolo. A gente já volta. E aí, Vitória, de volta ao balaio de protocolo. No bloco anterior, a gente deixou um mistério no ar. O que são esses tais de tipos abstratos de dados? Os TADs. Pois é. E como eles se conectam com o mundo fascinante dos grafos? Professor, fiquei curiosa. Lembro que o material mencionava TADs, mas para mim ainda é tudo grego. Ah, mas fica tranquila, a gente vai desmistificar tudo. TAD, ou tipo abstrato de dados, é basicamente uma forma da gente organizar e manipular dados de forma abstrata, sabe? Sem se preocupar com os detalhes de como eles são implementados na prática. É como se fosse um modelo, um molde, que define as operações que a gente pode realizar com os dados, mas sem especificar como essas operações são feitas por baixo dos panos. Entendi mais ou menos. Tipo, é como a receita de bolo que diz para usar farinha, açúcar e ovos. Mas não especifica qual tipo de farinha, qual a marca do açúcar, se os ovos são caipiras. Exatamente. A receita te dá o passo a passo geral, mas você tem liberdade para escolher os ingredientes específicos e adaptar a receita ao seu gosto. E com os TADs é a mesma coisa. A gente define as operações de forma abstrata e depois a gente pode implementar essas operações de diferentes maneiras, usando diferentes estruturas de dados, linguagens de programação e por aí vai. Legal. Agora eu tô começando a entender. Mas e os grafos, professor? Onde eles entram nessa história de TAD? Lembra que a gente falou que os grafos são super versáteis e podem representar diversos tipos de relações? Sim. Pois é, essa versatilidade faz deles ferramentas perfeitas para implementar TADs. A gente pode usar grafos para representar listas, filas, pilhas, árvores e muitas outras estruturas de dados. Nossa. Então a gente pode usar grafos como base para construir vários tipos de TADs. Exatamente. E o material que a gente leu dava um exemplo bem legal de um TAD que a gente pode implementar usando grafos. TAD grafo. A gente já não estava falando de gráfico, agora tem um TAD para representar grafos. Deve ser redundante, né? Mas pensa comigo, a gente pode usar um grafo para representar, tipo, visualmente as relações entre os vértices e arestas. Certo. Mas quando a gente vai programar, a gente precisa de uma forma mais estruturada de representar essas relações, manipular os elementos do grafo. E é aí que entra o TPGrafo. Ele define as operações que a gente pode fazer com o grafo, tipo, inserir um vértice, inserir uma aresta, verificar se dois vértices são adjacentes e por aí vai. Ah, entendi. É como se o TAD-grafo fosse a gramática da linguagem dos grafos, definindo as regras de como a gente pode usar os grafos na programação. Perfeito, Vitória. Você pegou o espírito da coisa.
E o legal é que uma vez que a gente define o TAD grafo, a gente pode usar ele como base para criar vários tipos de aplicações sem precisar se preocupar com os detalhes de implementação. Tipo, se a gente está desenvolvendo um aplicativo de navegação GPS, a gente pode usar o TAD-grafo para representar o mapa da cidade. Exatamente. Cada rua seria uma aresta, cada cruzamento seria um vértice, e a gente poderia usar as operações do TAD grafo para encontrar a rota mais curta, evitar ruas com trânsito e tudo mais. E sabe o que é mais legal? Ok. A gente nem precisa programar tudo do zero. Existem bibliotecas, como a Boost C++, que a gente mencionou antes, que já oferecem implementações prontas do TAD grafo com todas as operações que a gente precisa. Que maravilha! Então, a gente pode usar essas bibliotecas como se fossem caixas de ferramentas, cheias de funções prontas para trabalhar com grafos. Exatamente. E isso facilita muito a vida dos programadores, porque a gente pode focar na lógica da aplicação sem precisar se preocupar com os detalhes de baixo nível. E essa modularidade, essa capacidade de reutilizar código e construir soluções complexas a partir de blocos mais simples, é uma das grandes vantagens de usar TAS. Professor, tô impressionada. Nunca imaginei que os grafos fossem tão poderosos e versáteis. A gente viu como eles podem ser usados para representar mapas, redes sociais, algoritmos de busca. E agora com os TAS, a gente pode usar grafos para construir praticamente qualquer tipo de sistema. E essa é a beleza da computação, Vitória. Né? A gente usa conceitos abstratos, como os grafos e os TADs, para modelar o mundo real e criar soluções inovadoras para diversos problemas. É verdade. E pensar que tudo isso começou com um simples mapa de metrô. Quem diria que a gente ia parar num universo tão complexo e fascinante? Pois é. A gente mergulhou fundo no balaio de protocolo hoje, explorando os grafos, os tipos de grafos, os algoritmos de busca, os TADs, e ainda tem muito mais para descobrir. Com certeza, mas por hoje acho que já deu, né? A gente deu um bom mergulho. Sem dúvida. E você, Anica Casa, o que achou dessa expedição pelo mundo dos grafos? Ficou com uma dúvida? Compartilha com a gente nos comentários. E continue ligado no Balaio de Protocolo, porque a gente sempre tem novidades e mergulhos profundos para te levar mais longe. Até a próxima. Valeu, professor. Até a próxima. Tchau, pessoal.